O relógio marcava 6h17 da manhã, quando Laura atravessou os portões do Hospital Santa Teresa, situado no centro de Curitiba. O céu ainda estava encoberto pelo cinza da madrugada, e a umidade fazia com que os cabelos ondulados grudassem suavemente em sua testa. Com 29 anos, Laura era enfermeira plantonista, dedicada, empática e exausta. Dividia seus dias entre 2 hospitais para sustentar a mãe doente e o irmão mais novo, que ainda estava no ensino médio. Naquela manhã, foi chamada às pressas para cobrir uma colega na ala de terapia semi-intensiva. Um novo paciente havia sido internado após um colapso durante um evento de caridade. Ninguém sabia quem ele era. Chegou desacordado, sem documentos, trazido por uma ambulância privada e escoltado por seguranças discretos que desapareceram logo após a internação. Laura recebeu a ficha com informações mínimas. Nome provisório, senhor. Lucas, idade estimada entre 32 e 37 anos, sem histórico médico registrado, sinais de estresse físico e exaustão. O homem estava inconsciente, recebendo soro intravenoso e aparentava não dormir bem há dias. Vestia roupas sociais elegantes, mas não havia nenhum pertence pessoal que indicasse sua identidade. Parecia ter sido arrancado de uma reunião e deixado ali sem explicações. Laura entrou no quarto, em silêncio, observando o paciente imóvel. Pele clara, barba mal feita, mãos cuidadas e um pequeno corte na sobrancelha direita. Seu rosto era atraente, mas carregava um semblante perturbado, como se estivesse em uma luta interna que se recusava a revelar. Por algum motivo, Laura sentiu um impulso forte de cuidar dele, além do protocolo habitual. Ela umedeceu um pano e limpou o seu rosto com suavidade, ajeitou os lençóis e permaneceu ali por alguns minutos, observando a respiração ritmada do desconhecido. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que estava cuidando de alguém que não era apenas um prontuário. Não sabia ao certo o motivo. Nas 24 horas seguintes, Laura visitou o quarto do paciente sempre que podia. Mesmo quando seu turno terminou, passou por lá antes de ir embora. Havia algo naquele homem que a intrigava. Uma sensação de que ele não estava ali por acaso, um elo invisível os conectando. No dia seguinte, ele acordou. Seus olhos se abriram lentamente, ainda confusos. Laura estava ao lado da cama, trocando a bolsa de soro. Quando ele a viu, franziu levemente o senho, tentando entender onde estava. Hospital Santa Teresa, ela disse com um sorriso acolhedor. Você teve um colapso, mas já está fora de perigo. Ele tentou falar, mas a voz saiu fraca. Mesmo assim, conseguiu murmurar. Quem é você? Enfermeira Laura, mas pode me chamar só de Laura. Houve um breve silêncio entre os dois. Ele a encarou por um tempo maior do que seria normal, como se tentasse recuperar uma memória perdida. Mas, em vez de dizer algo, fechou os olhos novamente, exausto. Nos corredores do hospital, os rumores começaram a se espalhar. Alguns diziam que ele era um político tentando manter a discrição. Outros achavam que se tratava de algum empresário milionário fugindo da mídia. Um dos médicos sugeriu que ele poderia ser o próprio dono do hospital, o recluso Lucas Santana, empresário reservado que quase nunca aparecia em público. Laura ouviu os boatos, mas escolheu ignorá-los. Para ela, ele era apenas um homem fragilizado, que precisava de cuidados como qualquer outro paciente. Mas internamente, algo nela começava a se transformar. Uma tensão sutil pairava no ar, olhares demorados, silêncios carregados de significado, uma conexão que parecia ir além da rotina hospitalar. Na terceira noite, ele a observou em silêncio,
enquanto ela trocava os curativos de seu braço. Quando terminou, começou a se afastar, mas ele a chamou com a voz mais firme. Laura, por que você continua vindo aqui mesmo quando seu turno termina? Ela parou surpresa pela pergunta. Respirou fundo, sem saber ao certo como responder. Talvez porque você me lembra que ainda existem pessoas que precisam mais do que remédios, que precisam de alguém presente. Lucas esboçou um sorriso triste, carregado de algo que Laura ainda não conseguia compreender. Mas naquela noite, algo mudou entre eles. O mistério de sua identidade permanecia. O hospital não recebeu nenhum documento. Ninguém o procurou, mas Laura começou a desconfiar pelos pequenos gestos, pelas poucas palavras que ele soltava. Ele não era apenas um paciente comum. E quando ele a encarava, com aquele olhar penetrante, era como se tentasse dizer algo que não conseguia traduzir em palavras. Um segredo, Laura tinha certeza. Aquele homem escondia algo além do colapso. Ele guardava uma história. O Hospital Santa Teresa não era apenas um centro médico moderno no coração de Curitiba. Funcionava como uma cidade dentro da cidade. Corredores cruzavam alas como ruas agitadas, vozes de médicos, toques de celulares, luzes que nunca se apagavam. O caos organizado de um mundo onde a vida e a morte se cruzavam diariamente. Laura já fazia parte desse mundo há anos. Ela conhecia cada canto daquele hospital. Sabia onde estavam os atalhos entre as alas, onde ficavam os respiradores extras escondidos nos armários do corredor 3, e quem chorava em silêncio nos banheiros durante os plantões noturnos. Era uma enfermeira eficiente, mas sua empatia a destacava. Era o tipo de profissional que segurava a mão de pacientes terminais durante a madrugada, mesmo quando ninguém mais prestava atenção. Sua mãe, Helena, era uma ex-professora aposentada por invalidez. Vivia em casa, com dificuldades motoras e respiratórias desde um AVC. Laura cuidava dela com a mesma dedicação que oferecia aos seus pacientes. Era a filha que nunca reclamava, mas que chorava baixinho no quarto quando o peso da responsabilidade parecia insuportável. Enquanto isso, Lucas, agora consciente e mais presente, mantinha sua verdadeira identidade em silêncio. Mesmo quando Laura o questionava de forma sutil, ele desviava ou respondia com humor. Sou apenas um paciente com sorte de ter você por perto. Mas Lucas Santana não era apenas um paciente. Ele era o proprietário e fundador do Hospital Santa Teresa, um magnata do setor de saúde, investidor anônimo de projetos sociais e um dos empresários mais discretos do país. Seu nome raramente aparecia na mídia, e sua imagem era protegida por uma equipe que sabia de sua aversão à exposição. O colapso que o trouxe ao hospital foi resultado de um esgotamento emocional. O preço de anos escondendo cicatrizes do passado, decisões difíceis e uma solidão que nem todo o dinheiro conseguia aliviar. Aos poucos, o cenário cultural do Brasil começava a se infiltrar na trama. Os sons da cidade, o sotaque paranaense suave e acolhedor, a força das mulheres que lutam e cuidam, mesmo sem tempo para cuidar de si mesmas. O hospital era um reflexo disso. Um lugar que pulsava vida, mas que também escondia batalhas silenciosas. Naquele ambiente, os sentimentos entre Laura e Lucas cresciam. Ainda não havia beijos ou declarações, mas havia olhares demorados, toques acidentais que duravam mais do que deveriam, silêncios cheios de palavras não ditas e um segredo pairando no ar. Ela não sabia quem ele realmente era, e ele começava a temer o momento em que ela descobrisse. Os dias se passaram e a conexão entre Laura e Lucas tornou-se inegável. Algo delicado e intenso crescia entre eles, silencioso,
mas impossível de esconder. Até mesmo os colegas da enfermaria faziam piadas discretas. "O paciente da 307 está com sorte, hein?" Brincava uma técnica de enfermagem. Laura sorria sem responder, mas por dentro lutava contra um turbilhão de sentimentos. Porém, o conflito que antes era emocional e silencioso começou a ganhar forma. Em uma manhã de segunda-feira, o hospital foi surpreendido pela visita da equipe administrativa. Era raro. Quase nunca viam os engravatados circulando pelos corredores. Mais raro ainda era ver a presença de Carla Mendes, gerente de operações da rede de hospitais Santana, em São Paulo. Laura estava terminando de aplicar um medicamento quando ouviu Carla falar com o doutor Henrique no corredor. "Já temos data. O conselho quer anunciar a renovação da gestão na semana que vem. Precisamos que Lucas esteja presente." Laura se virou instintivamente ao ouvir o nome. Lucas olhou para o doutor Henrique, que desviou o olhar ao perceber a reação dela. Foi sutil, mas suficiente para acender um alerta em Laura. Naquela tarde, Laura fez o que evitava desde o início. Pesquisou o nome Lucas Santana no celular. E lá estava ele. A mesma sobrancelha cortada, o mesmo sorriso contido, os olhos intensos que a encaravam todos os dias. Ele não era um paciente qualquer. Ele era o dono de tudo. Naquela noite, ela não foi visitá-lo. Seu turno acabou e pela primeira vez ela foi embora, sem dar explicações. Caminhou até o ponto de ônibus em silêncio, segurando o celular como se ele fosse a prova de uma mentira. Lucas percebeu a ausência. No dia seguinte, ao vê-la entrar na ala, seu olhar foi direto ao dela, mas Laura desviou. "Você está bem?" Ele perguntou num tom mais baixo do que o habitual. "Tudo certo, Sr. Lucas." Ela respondeu fria, sem sorrir. Ele franziu a testa. Aquela não era Laura. Algo havia mudado. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso. Ela mantinha a postura profissional, mas evitava conversas longas. Não fazia mais os pequenos gestos de carinho e não o acompanhava nas caminhadas pelo jardim. Ele sentia a falta dela como uma dor física. Até que, numa tarde chuvosa, ele a esperou no fim do plantão. "Laura, me dá 5 minutos", pediu com o tom mais honesto que ela já ouvira. Ela hesitou, mas acabou cedendo. Foram até o jardim coberto, nos fundos do hospital. Ele tirou o capuz do casaco e a olhou nos olhos. "Eu não menti para você, só não contei tudo." "Você não contou o essencial." Ela rebateu. "Eu me abri para você, confiei, te levei para a minha vida e você ficou em silêncio. Me deixou acreditar que éramos iguais. Eu queria saber como era ser cuidado, sem ser bajulado, sem interesse, só por ser humano. Você me mostrou isso?" Ela o encarou com os olhos marejados. "E agora? Vai voltar para o seu mundo de reuniões e cifras e me apagar da memória?" Lucas se aproximou, mas manteve a distância. "Eu não sei mais qual é o meu mundo, mas sei que o único lugar onde encontrei paz foi ao seu lado." Laura chorou, mas não respondeu. Saiu caminhando sem olhar para trás. Não sabia o que sentia. Amor, raiva, frustração, tudo misturado. Enquanto isso, o doutor Henrique era pressionado pela diretoria para convencer Lucas a reassumir suas funções executivas. A ausência do magnata nos últimos dias estava gerando incertezas entre os investidores. "A imagem da rede depende de você, Lucas", disse Henrique. "Não podemos deixar o emocional interferir." Lucas respirou fundo, encarando a cidade através da janela do quarto. Ele sabia o peso do cargo, mas pela primeira vez começou a duvidar se queria continuar sendo apenas um nome em contratos. Conflito. Agora, não era apenas entre Laura e Lucas, mas entre Lucas e ele mesmo. Enquanto o coração de Laura oscilava entre amor e decepção,
outras peças da história começavam a se mover, silenciosamente, mas com um impacto crescente. Dona Beatriz, a copeira veterana, observava tudo com olhos experientes. Ela via as trocas de olhares, os silêncios carregados e a dor contida nos gestos de Laura. Em uma noite tranquila, Beatriz a encontrou sentada sozinha na sala de repouso, olhando para um copo de café que esfriava sem ser tocado. Filha, às vezes a gente encontra ouro no meio da lama, mas tem que limpar bem antes de decidir se vale a pena guardar, disse, entregando-lhe um pedaço de pão de queijo. Laura sorriu, com os olhos ainda marejados. Beatriz sempre tinha palavras que confortavam, mesmo quando não ofereciam respostas. Em casa, sua irmã caçula, Júlia, notou a mudança no comportamento da irmã. Laura chegava mais calada, mais distante. Em uma noite, enquanto faziam arroz e ovo, o clássico da semana apertada, Júlia disse: "Você conheceu alguém, né?" Laura se virou surpresa. "Não sei, talvez, mas acho que essa pessoa não é quem eu pensei que fosse." Júlia apenas respondeu: "Às vezes o coração enxerga antes da cabeça. E às vezes está certo." A conversa foi curta, mas deixou Laura pensativa. Em meio ao caos do hospital, sua irmã adolescente se tornava uma conselheira inesperada. No hospital, Carla Mendes não estava ali apenas para resolver burocracias. Ela tinha um objetivo: pressionar Lucas a retornar oficialmente ao comando da rede hospitalar. Seus interesses iam além do profissional. Havia rumores de que Carla nutria sentimentos por ele desde os tempos de expansão da rede. Certa tarde, Carla confrontou Lucas em seu quarto, em um encontro que Laura testemunhou de longe, sem ser vista. "Você precisa se lembrar quem você é. Isso aqui", disse ela, apontando para as paredes do hospital. "Não existe sem você." "Eu não esqueci quem sou, Carla, mas talvez tenha me lembrado de quem eu era, antes disso tudo." Carla engoliu seco. Sabia que estava perdendo espaço, mas não desistiria fácil. O conselho deu um prazo. Lucas teria que decidir até o final da semana se reassumiria a presidência da rede ou abriria espaço oficialmente para uma nova liderança. Essa notícia se espalhou nos bastidores, gerando murmúrios e tensão. Muitos funcionários sabiam que a presença de Lucas influenciava diretamente o clima do hospital, mas poucos sabiam do envolvimento silencioso entre ele e uma enfermeira. Enquanto isso, Laura se viu dividida. O que sentia por Lucas era real, mas ela não sabia se conseguiria confiar de novo. Mais do que o segredo em si, doía o fato de ter sido mantida à parte. E pior ainda, agora todos os olhares estavam voltados para ele e, indiretamente, para ela também. Até as pacientes começaram a notar. "Enfermeira Laura, aquele rapaz bonito que você cuida é famoso, né?" Laura apenas sorria e desviava, tentando manter a compostura. A pressão do tempo, os segredos não ditos, as intrigas administrativas, a família, os conselhos das mulheres que a cercavam, tudo se conectava. Laura começou a perceber que essa história ia além de um romance secreto. Era sobre escolhas, sobre a coragem de amar, quando tudo parecia frágil, e sobre aceitar que, às vezes, o amor verdadeiro não nasce perfeito, mas cresce onde há verdade e vulnerabilidade. Lucas também enfrentava sua encruzilhada. Ou voltava a ser o CEO distante e respeitado, ou aceitava que a vida real e o amor real exigiam que ele tirasse a máscara de perfeição. A subtrama deixava claro: o tempo estava se esgotando e algo muito importante estava prestes a acontecer. Na manhã de sexta-feira, o céu estava coberto de nuvens pesadas. A previsão era de chuva, mas o clima no Hospital Santa Teresa parecia ainda mais carregado do que o tempo lá fora. Era o dia da decisão. Lucas teria que comunicar ao conselho sua escolha.
reassumir o controle da rede de hospitais ou se afastar definitivamente. A equipe administrativa já estava no auditório esperando. Laura, do lado de fora da sala de descanso, observava o movimento sem dizer nada. Por dentro, sentia o coração apertado. Sabia que aquela decisão poderia significar o fim de tudo o que havia entre eles, ou o começo de algo novo. No meio da tarde, algo inesperado aconteceu. Laura foi chamada com urgência para a ala pediátrica. Um princípio de incêndio havia começado por conta de um curto-circuito em uma das tomadas dos equipamentos respiratórios. Não houve explosão, mas a fumaça já começava a se espalhar. Com a evacuação em andamento, médicos e enfermeiros se organizavam para transferir as crianças para uma ala segura. Lucas, mesmo ainda tecnicamente como paciente, apareceu no corredor sem avental, sem identificação, com o olhar firme e a postura de liderança que Laura nunca havia visto tão claramente. Desliguem todos os ventiladores da ala 2 e movam os pacientes que estão com oxigênio para o andar superior, ele disse com autoridade. Laura, assustada, tentou detê-lo. Você não pode estar aqui. Ainda está em recuperação. E as crianças não podem morrer sufocadas. Depois a gente discute isso. Ele entrou na ala com rapidez, ajudando a empurrar as macas, abrindo portas, carregando equipamentos, orientando pessoalmente os seguranças. A cena era caótica, alarmes disparando, fumaça fina no ar, choro das crianças. Mas no meio do caos, Lucas era ação. Foi ele quem ajudou Laura a carregar uma das meninas com paralisia cerebral para a ala neonatal, onde o ar era mais limpo. Durante o trajeto, a menina começou a ter uma crise respiratória. Laura tentou manter a calma, mas os equipamentos estavam atrasando. Preciso que você segure o oxigênio para mim, enquanto eu ajusto a cânula, ela disse. Ele fez exatamente como ela pediu, sem hesitar. A menina voltou a respirar, ainda ofegante, mas estável. Minutos depois, com tudo sob controle, a direção acionou os bombeiros e a ala foi evacuada completamente. Não houve feridos graves, apenas sustos e alguns desmaios por inalação de fumaça. O hospital inteiro respirou aliviado. Na saída da ala, Lucas se sentou em um banco do corredor, ofegante. Laura se ajoelhou à frente dele, preocupada. Você está bem? Ele a olhou, ofegante, com olhos marejados, não apenas pelo esforço físico, mas pelo que viria a seguir. Eu nunca me senti tão vivo quanto agora. Foi isso que me faltava todos esses anos, a sensação de estar presente, útil, humano. Laura o encarou, ainda suando, com o rosto sujo de fumaça e o jaleco amarrotado. Sorriu pela primeira vez em dias. Então, o que vai fazer? Lucas pegou o celular e discou na frente dela. Falou com um dos diretores. Renunciei hoje, oficialmente. A presidência é sua, Henrique. Estou voltando para outro tipo de vida. Laura ficou em silêncio, sem conseguir reagir. Ele desligou, colocou o celular no bolso e segurou sua mão. Agora posso pedir o que guardei esse tempo todo. Ela o olhou com olhos arregalados. Um jantar. Só nós dois. Sem jalecos, sem máscaras. Só eu e você, Laura. Ela riu. Um riso leve, verdadeiro. Você sabe que sou mais arroz com feijão do que caviar, né? Perfeito. Tô cansado de caviar. O ponto de virada havia acontecido. Lucas deixou de ser apenas o homem rico e poderoso, e Laura deixou de ser apenas a enfermeira cuidadora. Agora, ambos se viam como dois seres humanos, tentando se encontrar no meio da bagunça da vida. E todos ao redor, desde Dona Beatriz até Júlia, sabiam que algo muito maior começava ali. Nos dias que seguiram o incêndio e a decisão de Lucas, o clima no Hospital Santa Teresa mudou. Era como se uma cortina
tivesse sido puxada, revelando tudo o que estava escondido nos bastidores: segredos, emoções e intenções. A renúncia oficial de Lucas repercutiu rapidamente dentro e fora do hospital. Manchetes começaram a circular discretamente. Bilionário Lucas Santana renuncia ao cargo de presidente de sua própria rede hospitalar. A imprensa ainda não sabia os detalhes. O hospital manteve a confidencialidade, mas a notícia causou um rebuliço no mundo empresarial. Para Laura, porém, o mais marcante foi a mudança de rotina no hospital. Lucas sumiu do ambiente por 2 dias. Não havia mensagens, ligações, nem bilhetes. Ela tentou não se abalar, manter o foco no trabalho, mas o vazio que sentia era evidente. Não pela ausência de um chefe ou paciente, mas pela ausência de alguém que havia se tornado parte de sua vida de um jeito irreversível. Na terceira manhã, ao chegar para o plantão, encontrou um envelope no seu armário. Nele, um convite escrito à mão com caligrafia firme e elegante. Jantar hoje, às 19 horas, restaurante Oasis. Nenhum jaleco permitido. Te espero sem pressa, Lucas. Ela riu sozinha. Tocou o papel com cuidado, como se fosse feito de vidro. Não respondeu. Apenas foi. Enquanto isso, o hospital se reorganizava sob a liderança do doutor Henrique. Ele provou ser competente, equilibrado e ganhou o respeito da equipe com sua postura firme, porém humana. Carla Mendes, por outro lado, pediu transferência para São Paulo. Uma saída silenciosa, sem confrontos, talvez por orgulho, talvez por decepção. Dona Beatriz continuava com seu café forte e conselhos certeiros. Quando viu Laura entrando para o plantão com o rosto mais leve, comentou baixinho: "Você tá com olhos de quem sonhou acordada, minha filha." Laura apenas sorriu, não confirmou, mas também não negou. Naquela noite, o restaurante Oasis estava quase vazio. Uma varanda charmosa, luzes quentes, plantas penduradas e cheiro de alecrim no ar. Lucas estava sentado à mesa, sem terno, sem postura rígida. Era apenas um homem, ainda bonito, ainda intenso, mas agora visivelmente livre. "Eu pensei que você não viria", ele disse, levantando-se quando a viu. "Eu quase não vim", Laura respondeu, sorrindo com um olhar direto. "Mas aí pensei, e se isso for o começo do meu final feliz?" O jantar foi leve, recheado de conversas comuns. Infância, sonhos, receitas, livros favoritos. Pela primeira vez, Laura conheceu Lucas sem o peso do cargo, do dinheiro ou do mistério. E ele, por sua vez, descobriu que podia rir alto, falar besteiras e ainda ser amado. No final da noite, ele a acompanhou até o táxi e, antes que ela entrasse, segurou sua mão. "Eu não sei se estou pronto para tudo, mas sei que estou pronto para tentar com você." Ela encostou a testa na dele e respondeu baixinho: "Então, tenta devagar, mas tenta." Nos bastidores do hospital, a história entre a enfermeira e o ACO virou uma espécie de lenda. Alguns duvidavam, outros torciam, muitos se inspiravam. Mas para Laura e Lucas, o que importava não era o que diziam, era o que viviam dia após dia, longe dos holofotes, mais perto do coração. Eles haviam escolhido um ao outro e, no fundo, sabiam que o amor que nasce do cuidado tem raízes profundas. Os dias se transformaram em semanas e, com o tempo, a vida começou a encontrar seu novo ritmo. Laura continuava em sua rotina no Hospital Santa Teresa, agora sob nova gestão. As mudanças administrativas trouxeram melhorias visíveis, novos equipamentos, reajustes de carga horária e, principalmente, um ambiente menos tenso. A influência de Lucas, mesmo afastado, ainda pairava, mas de forma mais leve, como uma sombra protetora, não um peso. Ela, por sua vez, também mudou. Já não carregava nos ombros o cansaço da desilusão.
O amor que floresceu entre ela e Lucas não veio com promessas de conto de fadas, mas com a maturidade de dois adultos marcados por cicatrizes. Ele não era o príncipe encantado, e ela jamais seria a moça indefesa. Mas juntos, criaram um espaço de cuidado mútuo, onde cada um incentivava o crescimento do outro. Lucas, fora dos holofotes, começou a se reinventar. Longe das salas de reuniões e dos gráficos de crescimento, mergulhou em projetos sociais. Visitava hospitais públicos disfarçado, ouvia pacientes, dialogava com médicos e começou a planejar uma ONG voltada à saúde básica gratuita em comunidades carentes. Certa noite, no sofá da casa simples de Laura, ele comentou: "Pela primeira vez, sinto que estou fazendo algo que realmente importa, algo que não termina em uma planilha." Ela o olhou com carinho. Às vezes o que mais importa é invisível na planilha, mas pesa no coração. A relação deles cresceu em silêncio, sem pressa. Não houve juras de amor eterno, mas houve constância. Lucas aprendeu a dividir o tempo e os sentimentos. Passava fins de semana com Laura e sua família. Ajudava Júlia com lições de matemática. Levava a Dona Helena às consultas MED. O bairro, de maioria periférica, recebeu a novidade com entusiasmo. Para muitos ali, aquela era a primeira oportunidade de ter acesso digno à saúde e ser chamado pelo nome com respeito. Lucas se tornara figura constante no local, mas agora vestia calça jeans, camiseta e tênis simples. Sentia-se mais à vontade com as crianças da comunidade do que nos jantares corporativos. Laura, por outro lado, assumiu um papel que nunca imaginou ocupar: líder de equipe, gestora de pessoas, referência para jovens enfermeiros. Mas essa nova fase trouxe também uma atenção crescente. No final de uma tarde, Laura foi abordada por um homem de terno ao sair do consultório. Ele entregou um envelope e disse apenas: "A verdade sempre cobra seu preço." Dentro do envelope havia cópias de e-mails corporativos, contratos, documentos confidenciais. Laura não entendeu de imediato, mas bastou uma breve leitura para sentir o estômago revirar. Eram provas de que Lucas, há anos, havia autorizado cortes orçamentários em hospitais públicos para favorecer investimentos da rede privada que ele presidia. Mas um desses cortes havia afetado diretamente o hospital onde a mãe de Laura fora internada há 6 anos, quando teve o primeiro AVC. Ela ficou paralisada. De repente, a imagem de Lucas, o homem transformado, sensível, envolvido com causas sociais, parecia borrar. Parte dela queria negar, a outra precisava saber. Naquela noite, Laura não foi para casa. Sentou-se no banco de uma praça, observando os carros passarem, ouvindo o barulho da cidade e tentando silenciar a própria mente. Lembrou-se de todas as conversas, do olhar sincero, do esforço em mudar, mas também lembrou da dor que passou com a mãe em um hospital superlotado, onde faltava até gaze. Uma dor que ela nunca soube de onde vinha e agora talvez soubesse. No dia seguinte, Laura encarou Lucas. Mostrou os documentos com mãos trêmulas, mas olhos firmes. "Você sabia?" Lucas fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo, não tentou negar. "Eu sabia, sim. Não todos os detalhes, mas sabia que as decisões que tomei causaram dor. Na época, eu só via números. Hoje, eu vejo rostos." Ela o encarou em silêncio. A dor era real, mas a decepção era ainda maior. "Por que você nunca me contou?" "Porque eu ainda estava tentando me perdoar. E parte de mim achava que se eu contasse, você nunca mais olharia para mim do mesmo jeito." Laura se afastou. "E talvez eu não consiga mesmo no momento." Dias seguintes, Laura pediu licença do consultório. Disse que precisava de tempo para pensar, para respirar, para entender. Lucas respeitou,
Não insistiu, apenas enviou uma única mensagem: se um dia você olhar para mim e ainda enxergar o homem que tenta mudar, estarei aqui. Enquanto isso, a ONG continuou funcionando. Lucas assumiu os atendimentos básicos, se dividindo entre doações, atendimentos emergenciais e reconstrução de pontes, com a comunidade, com antigos colegas e principalmente consigo mesmo. A tensão da história agora crescia com uma nova força. O amor entre os dois ainda existia, mas a confiança havia sido rachada. O clímax se aproximava com a urgência de quem sabe que nem sempre o amor vence, mas sempre transforma. O consultório Casa Laura completava 3 meses de funcionamento. A fachada simples agora exibia um mural colorido, pintado por crianças da comunidade. Frases como: "Aqui a gente é tratado com carinho" e "Obrigado, Laura" estavam rabiscadas com giz em um quadro negro improvisado. Mas Laura não estava lá. Desde a revelação sobre o passado de Lucas, ela se manteve afastada. Não respondeu às mensagens, não passou na ONG, e nem mesmo Beatriz, agora voluntária da cozinha solidária no espaço, sabia por onde ela andava. Estava em silêncio, tentando se encontrar no meio de tantas verdades. Naquela noite, Lucas estava prestes a fechar o consultório após um longo dia de atendimentos, quando ouviu batidas na porta. Pensou que fosse mais um paciente atrasado, mas era ela. Laura estava parada ali, com o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto cansado e o olhar sério. Mas havia também algo novo em sua expressão. Calmo, ele a encarou, sem palavras. Ela entrou devagar e em silêncio. Olhou ao redor. Passou os olhos pelas crianças desenhando no corredor, pelo armário de remédios etiquetados com cuidado, pela parede com as fotos da equipe. Você transformou esse lugar? Zrenia. Enfim. Como o que você me ensinou? Ele respondeu. Houve um silêncio cheio de história entre os dois. Laura caminhou até ele, tirou um envelope da bolsa e o entregou. Dentro estavam os mesmos documentos que havia recebido semanas antes, mas agora com uma nova página por cima. Uma cópia de uma carta assinada por Lucas, enviada formalmente à Defensoria Pública. Na carta, Lucas reconhecia publicamente os erros do passado. Doava milhões de reais a hospitais públicos, atingidos pelas decisões da antiga administração, e anunciava o desligamento total de seus cargos em instituições privadas ligadas à saúde. Quando recebi aqueles documentos, ele a olhou com os olhos úmidos. Não posso mudar o passado, mas posso me responsabilizar por ele. Porque o que você me mostrou é que amor de verdade não finge que nada aconteceu. Amor verdadeiro encara e cura. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu ainda tenho medo, mas se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que amar também é um ato de coragem. Então ele começou, hesitante. Você está aqui? Por quê? Ela sorriu. Porque ainda acredito em você, e principalmente porque acredito em nós. E naquele instante, sem planos ou promessas, ela se aproximou. Lucas a recebeu em um abraço demorado, profundo, cheio de alívio e pertencimento. Foi um beijo simples, mas carregado de tudo o que viveram. A dor, o perdão, a reconstrução. Lá fora começava a chover, mas eles não se importaram. Na sala ao lado, Beatriz sorria em silêncio. As crianças continuavam desenhando e a ONG, aquele pequeno milagre no coração da periferia, seguia pulsando vida. Lucas havia deixado de ser o bilionário escondido atrás de uma mesa. Laura havia deixado de ser só a mulher que cuidava de todos, menos de si. Agora, eram 2 seres humanos completos que escolheram crescer, um com o outro e um pelo outro. Alguns meses se passaram desde aquela noite chuvosa em que Laura voltou ao consultório, e com ela,
trouxe de volta o que Lucas mais havia temido perder: esperança. A Casa Laura agora era referência no bairro. O consultório cresceu, ganhou mais uma sala, novos voluntários e passou a oferecer atendimento psicológico gratuito 2 vezes por semana. As doações aumentaram, não por influência do nome de Lucas, mas pela confiança que a comunidade depositava naquele espaço construído com amor e propósito. Lucas continuava longe das capas de revista, recusava convites para palestras e entrevistas, trocou os palcos corporativos por salas de aula em escolas públicas, onde falava sobre saúde, dignidade e escolha. Tornou-se mentor de jovens empreendedores sociais, usando sua experiência para abrir caminhos que ele mesmo precisou romper. Laura, por sua vez, floresceu. Agora, reconhecida como líder da ONG, formava novos enfermeiros, cuidava de mães com filhos doentes, organizava campanhas de prevenção e, mais importante, encontrava tempo para si. Voltou a dançar, reatou laços com antigas amigas e, aos poucos, começou a se olhar no espelho com menos cobrança e mais compaixão. Em casa, Dona Helena apresentava melhora visível. O apoio de Lucas nos cuidados e o ambiente familiar mais leve contribuíram para sua recuperação. Júlia, cada vez mais apaixonada pela faculdade de enfermagem, dizia com orgulho: "Quero ser como minha irmã e talvez como meu cunhado também." A vida deles não era perfeita e nem precisava ser. Eles ainda discutiam, divergiam, tinham dias difíceis, mas agora havia maturidade, confiança e um espaço onde a verdade sempre tinha lugar. Lucas dizia que Laura era sua bússola. Laura dizia que Lucas era sua âncora. E ambos sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Em um sábado de manhã, sentados na escada da Casa Laura, após um mutirão de atendimento, ela recostou a cabeça em seu ombro e disse: "Sabe, se alguém tivesse me contado tudo o que ia acontecer desde o dia em que te encontrei naquela cama de hospital, eu teria rido." Ele sorriu e respondeu: "E se alguém tivesse me dito que eu encontraria o amor enquanto fingia ser outra pessoa, eu teria duvidado." Mas no fim das contas, ela completou: "Talvez a gente só se encontre de verdade quando para de fugir da gente mesmo." O sol brilhou forte naquela manhã. As portas do consultório se abriram mais uma vez, e lá foram eles de mãos dadas, prontos para mais um dia de cuidado, mas agora como iguais.